meus irmãos, paz seja convosco. Vamos a mais uma aula de Pentateuco, os capítulos 10, 11 e 12, encerrando então este módulo. Nós não estaremos lendo toda a apostila, não estaremos lendo todos os slides, isto fica para informação de vocês, vocês terão aí em mãos. Mas estaremos então ministrando em alguns pontos principais, tá? Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, nos dê a direção de Deus, venha falar aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Capítulo 10 da apostila de Pentateuco são instruções que Deus passa ao povo. E uma das coisas que nós vemos ali na página 112 é a indicação de Josué para assumir o lugar de Moisés. Deus ordena que Moisés suba ao monte de Abarim. O monte de Abarim era uma serra na qual do leste descortinavam-se o vale do Jordão e o Mar Morto. Deus permitiu que Moisés vislumbrasse a terra que o povo iria herdar, mas lhe disse que ele seria recolhido, ou seja, não iria entrar em Canaã. O novo líder tinha de ser alguém que exercesse o cargo como Moisés fizera. Josué, homem que há o Espírito, foi o escolhido para ser este novo líder. Quero comentar um pouquinho sobre a personalidade de Josué. Por que Deus escolheu Josué? Deus poderia ter escolhido Arão, mas não escolheu. Arão já estava morto. Sim, Arão já estava morto, mas Deus podia ter prolongado os dias de vida dele, os anos de vida, e colocado ele no lugar de Josué. Mas Arão deixou algumas coisas acontecerem. A Bíblia não diz que não é por isso que Arão não foi escolhido, mas as características da liderança de Arão é justamente o contrário às características de Josué. Então Deus vem para Josué depois, diz assim: Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Josué era uma pessoa assim compromissada com Deus. Quando Moisés estava lá no monte, quem é que estava lá com Moisés? Era Josué. Josué estava lá esperando Moisés. Josué não fugiu, não desistiu, mas Josué continuou servindo a Moisés, que a Bíblia diz que Josué era servo de Moisés. Então ele continuou servindo a Moisés. Está ali em Números 11, 28. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés. É certo que nós fazemos o trabalho para Deus, como diz Paulo em Colossenses 3, 23 ao 25, nos fala que o nosso trabalho é para Deus, servindo como ao Senhor. Servimos aos homens, mas como ao Senhor, ou seja, fazendo para Deus. Mas existe aqui, irmãos, o respeito à liderança, o respeito às autoridades, aquilo que você faz, servindo aos homens de Deus, Deus recompensa. Então, eu creio que tudo isso levou em conta quando Deus disse para Moisés que Josué ia assumir o lugar dele. Então, ele tinha compromisso com Deus. Josué era um escravo nascido na terra de Gósen, no Egito. Voltamos aqui aquele episódio do bezerro de ouro, onde Arão permitiu tudo aquilo lá, chamou ainda de festa ao Senhor. Josué já não teria permitido. Josué, sendo servidor de Moisés, continuou obedecendo ao seu líder, honrando o seu líder, e Josué fazia as escolhas certas. Nós vamos observar, depois que Moisés morre, passa algum tempo, o povo volta para a idolatria.
alguns voltam para a idolatria, e Josué, ele assume uma postura de homem de Deus, ele não fica com medo, ele não fica com vergonha, ele não fica escondido, ele não fica pensando no que as pessoas vão achar. Então, Josué tinha o pulso firme. Ele chega perante o povo lá em Josué capítulo 24, verso 15, ele chega diante do povo e diz assim: olha, gente, eu não sei o que vocês vão fazer, né? Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Essa é a nossa decisão. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma postura de liderança, uma postura firme, sem ter medo no que os outros vão achar. Josué não tinha medo de desafios. Ele foi um dos que incentivou o povo a entrar em Canaã. Quando Deus prometeu aquela terra, lá haviam gigantes, mas Josué é um daqueles que incentiva o povo a conquistar a vitória, a entrar em Canaã. Ele não deu ouvidos, né, às pessoas pessimistas, aqueles outros espias que falaram que era difícil, que era complicado, porque lá tinha gigante, não sei o quê, colocaram um monte de obstáculo, mas Josué não deu ouvidos. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a indicação de Josué e podemos, assim, sem cometer nenhum erro, podemos concluir que uma das situações de Deus de escolher Josué é devido à sua personalidade, à sua vida com Deus, o seu serviço prestado a Moisés, a sua conduta, a sua fé, a sua coragem, a sua liderança, como deve ser um líder, um homem, uma mulher de Deus. Bom, nos vai falar no capítulo 10 aqui, sobre as ofertas, nós vamos ver um pouquinho depois. Também os votos das mulheres, é interessante esses votos, vocês leiam em casa, os juramentos, o voto da moça, o voto da mulher casada, da viúva. Depois aqui a vitória do povo sobre os midianitas e as divisões da terra de Canaã. E as cidades de refúgio, que é as cidades que Deus mandou separar. 6 cidades de refúgio, nas quais podiam buscar segurança as pessoas culpadas de homicídio acidental, sem intenção de matar, protegendo-se ali do vingador de sangue, que era o parente mais próximo da vítima, até serem julgadas. Vamos então ao capítulo 11 e 12, agora de Deuteronômio. Vamos lá. Os acontecimentos de Deuteronômio ocorreram nas planícies de Moabe. Então ali tem o mapa. Final dos 38 anos de peregrinação, cobre um período de 3 meses. Então eles levam 2 anos ali até o Monte Sinai. Deuteronômio apresenta Jesus como o nosso verdadeiro profeta. Origina-se de 2 palavras gregas que significa segunda lei. Esta pelo fato de registrar a repetição das leis dadas no Sinai. O autor é Moisés. Conteúdo, em Deuteronômio a lei é repetida.
Propósito: levar Israel à obediência e adverti-lo contra a desobediência, preparar o povo para a conquista de Canaã, apresentar os preceitos da lei em termos práticos e espirituais para serem aplicados à nova vida em Canaã, dar a Israel instruções e advertências quanto aos detalhes da conquista, estimular lealdade ao Senhor e à sua lei. O tema gira em torno de 3 sermões de Moisés. Primeiro, recorda o amor de Jeová para com eles durante a jornada no deserto. Admoesta-os a observarem a lei a fim de prosperarem. Lembra-lhes das suas apostasias e rebeliões passadas e os adverte das consequências das desobediências futuras. A mensagem resume-se em 3 exortações: recorda, obedece e o cuidado de Deus. Como Deus é maravilhoso, né, gente? Deus cuidou do povo ali no deserto durante os 40 anos que eles ficaram ali, nunca faltou nada. Deus foi providenciando, Deus foi dando a vitória, a roupa crescia no corpo, Deus mandou água, Deus mandou pão, Deus mandou codornizes, Deus cuidou daquele povo ali. Apenas que muitos deles queriam voltar ao Egito. Palavra-chave: lembra-te, está repetida com frequência através de todo o livro. Pensamento: o requisito divino da obediência. Versículo-chave, Deuteronômio 11, 26 a 28, a esfera de ação: 3 meses na planície de Moabe, 1451 a.C. Ocasião histórica: a geração passada de Israel havia perecido no deserto. Era importante que a lei fosse repetida e exposta à nova geração antes que esta entrasse na terra prometida. A terra prometida estava à frente de Moisés. Ele tirou os israelitas da escravidão no Egito e os guiou pelo deserto para receber a lei de Deus no Monte Sinai. Contexto histórico, então: por causa da desobediência de Israel em se recusar a entrar na terra de Canaã, a terra prometida, os israelitas perambularam sem destino no deserto por 38 anos. Agora se achavam acampados na fronteira oriental de Canaã. Moisés reuniu o grupo para lembrá-los da fidelidade do Senhor. Quando os israelitas se preparavam para entrar na terra prometida, depararam-se com um momento crucial em sua história: novos inimigos, novas tentações, nova liderança. O livro compõe-se principalmente de uma série de discursos que Moisés proferiu perante os filhos de Israel. O primeiro discurso de Moisés, ali a introdução, capítulo 1, no verso 1 ao 5, o passado recordado. É bom sempre recordar de onde nós viemos, quem nós éramos, para agradecer a Deus, não esquecer o que Deus nos deu e o que Deus fez por nós. Um chamado à obediência e as cidades de refúgio nomeadas. O segundo discurso de Moisés trata-se ali então da exposição dos 10 mandamentos, das leis cerimoniais, da lei civil, das leis criminais e das leis sociais. O terceiro discurso é a cerimônia de retificação, sanções da aliança e o juramento da aliança. Deuteronômio é uma série de recomendações de Moisés aos israelitas enquanto ele se prepara para morrer e eles se aprontam para entrar na terra prometida. Embora Deus o tivesse proibido de entrar em Canaã, Moisés experimenta um forte sentimento de antecipação pelo povo. O que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, séculos antes, está prestes a se tornar realidade. Deuteronômio é proclamação de uma segunda chance para Israel. A maioria do povo, junto de Moisés, à entrada da terra prometida, não tinha testemunhado as cenas no Sinai. Eles eram nascidos e criados no exército. Então Deus precisava fazer com que eles ouvissem as leis
novamente. Sempre precisamos, irmãos, estar olhando para a palavra, estudando a palavra. Não basta ler a Bíblia uma vez na vida. Terminou de ler a Bíblia, estuda de novo, procura sempre estar revendo a palavra de Deus, guardando no seu coração, decorando a palavra do Senhor. Faça isso. Não é para ler uma vez só e deixar a Bíblia lá no cantinho, não. Então, sendo assim, Moisés os exorta 35 vezes para entrar e possuir a terra. Ele os recorda 34 vezes de que essa é a terra que Deus lhes está dando. Enquanto essa nova geração de israelitas se prepara para entrar na terra prometida, Moisés lhes recorda com vivacidade a fidelidade de Deus. Teologia de Deuteronômio: aliança, acordo, trato, pacto, contrato, concerto que Deus faz com o seu povo. Essa aliança consiste o Eterno cumprindo sua promessa. Israel era o povo do Deus eterno, Deus abençoando o seu povo, que por sua vez deveria lhe obedecer. Moisés percebe que a maior tentação dos israelitas na nova terra será abandonar a Deus e cair na idolatria. Por conseguinte, Moisés está preocupado com a perpetuação da aliança. O povo ia continuar obedecendo a Deus ou não. Para preparar a nação para a vida na nova terra, Moisés expõe os mandamentos e os estatutos que Deus deu em sua aliança. Israel é o povo da aliança. Israel tinha obrigações para com Deus: temê-lo, respeitá-lo, amá-lo, apegar-se a ele, servi-lo, fidelidade para com Deus. Muitas pessoas, elas vêm até o Senhor só para pedir as bênçãos, né? Mas se esquece de tudo isso aí, ó. Não teme a Deus, só quer a bênção. Eu vim buscar a bênção, está aqui, recebi, tchau, estou indo embora. Temer a Deus o quê? Tenho que abandonar isso e aquilo? Ah, não. Ah, não. Eu lembro que um dia evangelizei um jovem na Praça Rui Barbosa e nós estávamos ali fazendo um estágio do ITQ. E eu perguntei para aquele jovem se ele queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele disse: claro que eu quero. E eu me ofereci para orar por ele então. E aí veio algo no meu coração, comecei a falar para ele sobre uma nova vida, sobre abandonar o pecado. Aí ele disse: não, isso eu não quero. Eu tenho que mudar de vida? Não, eu não quero, eu quero Jesus. Mas eu não quero deixar de fazer o que eu faço. Assim são muitas pessoas, irmãos, elas querem a bênção de Deus. Usa Jesus como garçom, né? Ei, garçom, Jesus aqui, ó. Por favor, um pratinho para mim aqui. Arroz, feijão, picanha. E se não tiver bom ainda, reclama. Ah, obrigado, Jesus, pode levar. Ei, Jesus, um suquinho para mim aqui, uma sobremesa. Quantas pessoas usam Jesus como empregado, por isso não recebem as bênçãos, porque Deus não é empregado de ninguém, né? Mas muitos tentam fazê-lo de empregado. Não querem temer a Deus, abandonar os pecados, não querem amar, viver com Deus, ir na igreja. Ah, não, o que eu vou fazer na igreja lá? Ah, eu estou precisando de uma libertação, então eu vou. Aí recebe a libertação, nunca mais aparece. Aliás, Jesus falou disso, né, desse tipo de pessoa, quando ele cura os 10 leprosos. E somente um volta para agradecer a Deus. Só um voltou. E Jesus diz assim: onde que estão os outros 9? Onde que eles estão? É como se Deus estivesse perguntando: aonde estão aqueles que eu abençoei? Aqueles que eu curei? Aqueles que iam morrer se eu não tivesse operado um milagre? Aqueles que estavam nas mãos do diabo, sofrendo, escravos de Satanás? Onde que está essa gente que foi liberta, que foi curada pelo meu poder? É como se o Senhor estivesse dizendo isso e perguntando isso.
Então, muitas vezes a pessoa ela não quer, querido, obedecer a Deus, ela não quer amar a Deus, não quer servir a Deus, mas a bênção ela quer. Será que recebe? Sei não, viu? Apegar-se a Ele, servi-lo, servir, trabalhar, fazer a obra, se colocar à disposição de Deus e ser fiel a Deus, né? A vida cotidiana de Israel deveria ser vivida de acordo com os termos da aliança. E quais são os termos da aliança? Ali está o mapa. Os termos da aliança, Monte Ebal e Monte Gerizim. Abraão acampou em Siquém, Jacó acampou aqui e comprou um terreno. No Monte Ebal, Josué edificou um altar com uma cópia da lei de Moisés, e os ossos de José estão enterrados em Siquém. Alguns eventos importantes nessa região. A obediência a Deus equivale à vida, à bênção, saúde e prosperidade. Olha, meus queridos, nós estamos quase encerrando o nosso módulo. E o que Deus quer de nós? Ele quer a nossa obediência. Por quê? Porque Ele é carrasco? Porque Ele é ditador? Não, porque o caminho da bênção é a obediência. É o que relata Deuteronômio 28, entre muitas outras passagens. Deus coloca para nós a bênção e a maldição. E nós escolhemos. Tem uma frase aqui de um professor austríaco, Peter Drucker, que diz assim, ó, nós não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Então, muitas vezes a pessoa ela acaba não obedecendo a Deus, acaba sofrendo consequências que não é para sofrer, passando por problemas que não é para passar. Ah, pastor, mas está escrito lá, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, está escrito lá em Romanos, verdade. Mas vamos examinar um pouquinho melhor esse texto? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus disse que quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Então as coisas, elas vão contribuir para o nosso bem se nós formos pelo caminho da obediência. Ali, ó. Obediência a Deus equivale o quê? Vida, bênção, saúde, prosperidade. A obediência a Deus é o caminho da bênção. Então, o Senhor diz ali em Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 ao 28, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Vocês escolhem. Então, se vocês estão escolhendo errado, a culpa não é de Deus. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, a escolha é nossa. Não é Deus que escolhe. Quem escolhe somos nós. E dependendo da nossa escolha, nós vamos ter consequências boas, chamada de bênção, e consequências ruins, chamadas de maldição. Então, a desobediência equivale à morte, maldição, doença, pobreza, etc. A aliança mostrou aos filhos de Deus o caminho para viver em comunhão com Ele e uns com os outros. A mensagem de Deuteronômio é tão poderosa que é citada mais de 80 vezes no Novo Testamento. Olha, ó, questão da maldição. Maldito o homem que fizer imagem de escultura, desprezar seu pai e sua mãe, não respeitar pai e mãe, né?
roubar o seu próximo, mudar os marcos dele, ou seja, roubar a terra dele. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva. Então essa é a questão da maldição, que se deitar com a madrasta, que se ajuntar com o animal, com a irmã, com a sogra, aquele que ferir seu próximo em oculto. Deus está vendo tudo, né? Aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E as bênçãos, né? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Ali, bendito serás tu na cidade, bendito no campo. Às vezes o problema não é o lugar, né? Às vezes o problema é a pessoa. Veja ali, ó. Bendito serás tu na cidade e no campo. Às vezes não é o lugar que é o problema. Às vezes é a pessoa, para não dizer quase todas as vezes, né? O problema é a pessoa que está em rebeldia, que está fazendo o que não devia diante de Deus, diante dos homens. Ó, bendito o fruto do teu ventre, fruto da tua terra, até os animais Deus promete abençoar. Teu cesto, tua amassadeira, bendito ao entrar e ao sair. Então aqui até, esse versículo aqui é interessante, meus amados, porque quando a gente sai de um lugar, a gente tem que sair na bênção do Senhor, viu? Quanta gente que sai de um trabalho, de uma empresa, de uma igreja, de um local, de um grupo, de um departamento e deixa um rastro ali terrível e as pessoas estão até dando graças a Deus que saiu. Ainda bem que não está mais aí. A Bíblia diz que nós temos que ser abençoados, ó, tanto na entrada quanto na saída. Podemos fazer essa genealogia sem problema nenhum. Quando nós saímos de um lugar, nós deixarmos bênção ali. Nós saímos de uma maneira a levar a bênção conosco naquela decisão. Ter a aprovação de Deus, ter a graça de Deus. Tá? Isso é muito importante. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que você colocar a mão, a bênção de Deus esteja contigo. O Senhor te constituirá para si um povo santo. Todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, terão temor de ti, medo de ti. Ó, o Senhor está com ele, Deus está abençoando ele, não podemos fazer nada ao contrário. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no teu solo, na terra que o Senhor prometeu dar-te. Olha quantas promessas de Deus. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, a seu tempo, para abençoar a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres ao Senhor teu Deus, aos mandamentos que Ele te ordena para os guardar e para os cumprir. Aqui está falando, irmãos, o versículo 13 ali, ó, está falando de bênção, né? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Cuidado, muita gente usa esse versículo aí para querer pisar nos outros, humilhar os outros. Não é isso não que Deus está falando, tá? Cuidado com a petulância, com a arrogância. Ali está falando em bênção. Deus te colocar em boas posições, Deus te colocar em lugar de destaque, Deus te colocar em lugar de evidência.
É isso que Deus está falando. Deus não está falando em humilhar as pessoas, pisar nas pessoas, nada disso. Cuidado com a arrogância. As palavras finais e a morte de Moisés. Então, a perpetuação da aliança, o cântico do testemunho, a bênção de Moisés sobre Israel e a morte e a sucessão de Moisés. Quem terminou de escrever o livro de Deuteronômio, então, provavelmente foi Josué. Então, subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, que está de frente a Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, Neguebe, Campina do Vale de Jericó, cidade das Palmeiras, até Zoar. Então Moisés ali viu a terra de Canaã. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor, e o Senhor o sepultou na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Se soubesse, haveria uma grande idolatria, né? Por isso Deus não permitiu. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Olha só que interessante, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias do pranto no luto de Moisés. Aqui nós vemos também o povo cumprindo ali um período de luto, de choro, sabe, que muitos crentes possam aprender a respeitar isso também na vida dos outros. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Então, existe às vezes um momento de luto e muitos não respeitam a pessoa que está ali naquela dor, naquela saudade. Deixa a pessoa passar por isso, gente, é necessário. Ela tem que viver este momento para que possa, digamos assim, não ficar preso, né, com sentimentos, com as suas emoções. Aqui nos mostra que o povo guardou o luto, o povo chorou por 30 dias a morte de Moisés. Onde Moisés foi enterrado. Mas quando Miguel, o arcanjo, discutindo com o diabo, altercava sobre o corpo de Moisés, não ousou fulminar-lhe sentença de blasfêmia, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui é quando o arcanjo Miguel está disputando o corpo de Moisés, a situação do diabo, dos seus demônios, de Satanás, antes da crucificação de Jesus e ressurreição de Jesus, era uma no mundo espiritual. Depois da crucificação de Jesus, mudou muita coisa. E aqui na época de Moisés, o diabo teve essa liberdade ali, foi tentar disputar o corpo de Moisés, mas o arcanjo Miguel, Deus deu a ele condições e não permitiu que o diabo pegasse o corpo de Moisés, e o diabo não sabe onde está o corpo de Moisés, só Deus sabe. Tá bom? Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso módulo de Pentateuco e espero que possamos ter aproveitado aí estas aulas, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, que essa lição de Pentateuco, a maior lição é a questão de bênção e maldição. A maior lição é crer no poder de Deus, não murmurar, não reclamar. A maior lição é, em nome de Jesus, pela fé, né, confessar a bênção de Deus na sua vida, tomar posse das bênçãos de Deus, seguir o caminho do Senhor, e Deus vai nos abençoar cada vez mais. Que Deus abençoe vocês. Vamos estar orando. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos
por este módulo de Pentateuco. Te agradecemos pelas lições aqui, Senhor, aprendidas, mas que nós possamos colocar em prática, Pai. Não somente guardar na nossa mente, mas colocar tudo isso em atitudes que venham agradar ao Senhor e que venham trazer para nós bênçãos, prosperidade, sucesso, em nome de Jesus. Que sobre tudo isso nós possamos, ó Pai, guardar o Senhor Jesus em nossos corações, servir ao Senhor, amar, temer ao Senhor, e um dia estaremos herdando a vida eterna, não a Canaã aqui terrena, mas a Canaã celestial, a Jerusalém celestial, a vida eterna. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Muito obrigado. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe. Paz seja convosco.